Olá, meus queridos alunos. Hoje com mais uma aula sobre projeto de pesquisa, mas nessa aula eu trago para vocês as regras gerais da ABNT que devem constar no projeto de pesquisa e um modelo pessoal que eu trago para vocês, como suporte para também relacionar essas regras do projeto de pesquisa, assim como a estrutura que eu mostrei na aula anterior. Então, vamos lá. Bem, no repasso da aula passada, nós vimos os elementos pré-textuais. Nesses elementos pré-textuais do projeto de pesquisa, o que se deve conter? A capa, a folha de rosto, que é opcional, a listas de ilustrações e ou tabelas, ou abreviaturas, e siglas, e ou símbolos opcionais, o sumário, que é obrigatório, está lá na ABNT, na NBR 6027. Além disso, o que deve conter? Os elementos textuais, nós vimos, a introdução, onde se coloca tema, problema, problema da pesquisa, algumas perguntas, que você vai tentar responder ao longo da sua pesquisa, e a hipótese que ela vai ter que conter lá na sua introdução. Os objetivos, e aí nós vimos objetivos geral e objetivos específicos. A justificativa, essa justificativa é que você tem que estar munido do porquê que essa pesquisa é importante, do que ela vai trazer de relevante no âmbito acadêmico, as referências teóricas, que esse tema, o tema que você escolheu, ele não surge do nada, ele já tem outras pesquisas no campo acadêmico, então você tem que colocar esses dados antes, para poder fazer o projeto de pesquisa. A metodologia, da qual você vai fazer uso para desenvolver seu projeto de pesquisa, e o cronograma, que terá todas as datas que você estará se propondo a fazer o desenvolvimento da sua pesquisa. Fichamento, escrita, coleta de dados, até a última apresentação. Bem, os elementos pós-textuais que devem conter no projeto, são as referências bibliográficas, vai estar lá nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na 6023, glossário, em ordem alfabética, tem que estar exposto, se tiver um glossário, ele tem que estar em ordem alfabética, os anexos, se tiver, e apêndices também, se tiver. Bem, então vamos propriamente para a caracterização da aula de hoje, que são as regras gerais da apresentação da ABNT no projeto de pesquisa. Bem, vamos primeiramente para o formato. Que formato deve ser? Bem, terá que ter o papel A4, você tem que selecionar no seu documento, lá no Word. A impressão somente no anverso da folha. Então, na primeira parte, na frente, no anverso. Usar apenas a cor, o preto. Impressão colorida apenas nas ilustrações. O projeto gráfico é de responsabilidade do autor do projeto, no caso você que está se propondo a fazer um projeto de pesquisa, e o seu orientador ou orientadora. Recomenda-se fonte número 12 para o texto, para todo o texto, exceto apenas para citações de mais de 3 linhas, que aí a gente vai fazer o recuo, e geralmente a diminuição de 2 pontos, que é para 10, a fonte geralmente para 10, para a gente poder ter noção do corpo do texto para uma citação com mais de 3 linhas, saber o tamanho, esse tamanho de 2 pontos dá para saber que ele está diminuindo.
Bem, além disso, as notas de rodapé, né, que elas vão ser menor, né, então, aí 10 também, né, a fonte 10, a paginação e legendas, as ilustrações de tabelas, que deve ser em tamanho menor e uniforme, e aí eu opto por no número 10, justamente pelo que eu fui falado, né, porque se enxerga uma diferença no texto. No caso de citação de mais de 3 linhas, deve-se observar o recuo, né, o recuo de 4 centímetros da margem esquerda. É importante saber, né, que o projeto deve ser desenvolvido com até 15 páginas. Então, acredito que 9, 10 páginas, no máximo 15 páginas, né? No máximo 15 laudas. Bem, e a questão das margens, né? Como é que deve ser? A margem esquerda e superior tem que ser essa margem com 3 centímetros. E aí você vai formatar no seu documento. Margem direita e inferior 2 centímetros. O espaçamento. Então, esse espaçamento, como é que ele deve ser? Todo o texto ele deve estar digitado com espaçamento 1,5, que é o entre linhas. Excetuando-se, lá vem novamente, né? O excetuando-se apenas as citações de mais de 3 linhas, que a gente coloca, no caso, com o espaçamento 1. Então, notas de rodapé, referência, paginação e legendas, ilustrações das tabelas, tipo de projeto de pesquisa, nome da entidade, que deve ser usado espaço simples. Então, aqui, o espaço simples, né, vai ser usado para, né, essas exceções. Além disso, as referências ao final do projeto devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. Então, aqui, as referências ao final do projeto, elas devem ser separadas por 2 espaços simples. Porque acredito até mesmo pela questão estética, né, para não ficar tão unida essas referências. Os títulos das subseções, eles devem ser separados do texto que os procedem ou sucede por 2 espaços de 1,5. Então, aqui, os títulos das subseções. Além disso, o título do projeto e o nome da entidade na folha de rosto devem ser alinhados no meio da página. Bem, as notas de rodapé, se tiver, né, o projeto de pesquisa, elas devem ser digitadas dentro das margens, e aí se separada do texto por um espaçamento simples e um filete de 3 centímetros a partir da margem esquerda. Então, a partir da margem esquerda, eu coloco um distanciamento aí em filete de 3 centímetros e ela, como foi falado anteriormente, ela tem a fonte menor do que o corpo do texto. Né? E eu, preferencialmente, opto por menos 2 pontos. Os indicativos da seção, né? Para vocês ainda que não conhecem as seções, né? E aí a gente vai ter seção 1, introdução, seção 2, justificativa. Então, os indicativos de seção é alinhado à margem à esquerda, precedendo o título, né? Então, dele separado por um espaço. Não se usa hífen ou ponto entre o número da seção e a sua denominação. Por exemplo, aqui como vocês estão vendo, né? 4. Não tem ponto, né? 4, notas de rodapé. 5, indicativo de seção. 6, título sem indicativo numérico. Então, aqui a gente mostra que essas seções primárias, 4, não tem 4.1, né? Não tem o ponto, né? Não precisam de um ponto. Então, por isso, 6 e o nome aqui dessa seção. Bem, então, prosseguindo, título sem indicativo numérico. Então, esses títulos com listas de ilustrações, listas de abreviaturas, sumário, referência, apêndice, índice, devem ser centralizados. Numeração progressiva. Bem,
Usa-se numeração progressiva nas seções. Então, a seção, como eu coloquei aqui, né? 1, 2, 3, sem o ponto, né? Aqui, ó, a gente está vendo 7, ó, 7, não tem ponto, numeração progressiva. Aqui é uma seção primária, né? Se usa-se numeração progressiva nas seções, né? Após, né? Secundárias, terciárias, e a gente usa a numeração progressiva. Os títulos das seções primárias devem se iniciar em folhas distintas. Então, quando a gente coloca 1, introdução, e a gente vai colocar 2, justificativa, elas vão ter que ser em folhas separadas. Apesar de que algumas entidades têm algumas instituições que elas não exigem isso, né? Mas pela ABNT é necessário que se coloquem separadas. Os títulos das seções, aí aqui já foi falado, né? Agora vem a paginação. Então, o que pode ser dito sobre a paginação? Todas as folhas do projeto, da parte pré-textual, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não numeradas. Então, a partir da folha de rosto, a gente começa a fazer a contar, no entanto, a gente não pode numerar. A gente vai numerar a partir lá da introdução. E aí sim a gente vai começar a numerar. A numeração é colocada na primeira folha, na parte textual, em algarismo arábico, no canto superior direito da folha, então será lá no canto superior direito, a 2 centímetros na borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. E aí tem que olhar no documento a partir da régua, né, para ter esse valor exato. Bem, havendo apêndice ou anexo, a numeração de folhas deve ser contínua ao texto e a paginação da mesma forma. Então, tem que haver essa contagem, né, e a numeração, sim, das folhas. As citações devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT, né, de número 10.520. Bem, abreviaturas e siglas no projeto de pesquisa, mencionadas pela primeira vez, nós vamos ter que colocar o nome completo, né, desse nome, né, que precede a abreviatura ou a sigla colocada entre parênteses. Bora ver aqui um exemplo? Então, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, aqui, ó, primeiro, o nome completo, quando você faz a menção na primeira vez no seu texto, lá no projeto de pesquisa, e aí coloca a abreviatura. E a partir disso, na segunda menção para frente, você vai colocar apenas a abreviatura. Ó, um outro exemplo, ó, Norma Brasileira, NBR. Então, aqui foi citado pela primeira vez, e aí eu estou colocando o nome completo, vamos supor que só citamos agora pela primeira vez. Então, o nome tem que estar completo e entre parênteses a abreviatura. E depois, somente a abreviatura, porque nós já sabemos qual é o nome completo, né? Ilustrações. O que a gente deve saber sobre as ilustrações? Os desenhos, esquemas, fluxogramas, gráficos, mapas, plantas, etc., devem ser identificados na parte inferior, precedidos da palavra designativo, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e em seguida de seu título ou legenda explicativa e da fonte. Exemplo, figura 1, dupla hélice do NDA. Ou melhor, dupla hélice do DNA. Então, aqui ele vai ter que estar lá explicando, né, a figura. Figura 1, né, o hífen e o nome da figura, precedendo, né, antes da figura. As tabelas, então, se tiverem, né, devem ser apresentadas conforme o IBGE, ou seja, sem bordas laterais, com designação do número e título acima da tabela e fonte abaixo dela, etc.
Bem, o modelo de projeto de pesquisa. A capa, né? A capa, como foi falado, ó. Aqui só tem em negrito, centralizado o título, né? Bem, aqui com um recuo de 4 centímetros, né, na margem esquerda. A gente vai ter o projeto, né, o nome do projeto, a instituição, a linha de pesquisa, a orientadora, né, o local, aqui ao final, né, da página, local e o ano que foi feito esse projeto de pesquisa para o mestrado. Além disso, aqui o sumário, ó, vejamos que as seções primárias, elas não vão ter ponto, ó, como foi falado. Ó, 1, identificação do problema de pesquisa. 2, justificativa. 3, objetivos da pesquisa. E as seções, ó, secundárias, né, no caso, 3.1, geral. 3.2, específicos. Aí sim vai ter o ponto, ó. Percebam aqui, igualmente aqui no 6, ó. Aí vem 4, revisão da literatura, seção primária, né? 5, metodologia. 6, cronograma de execução. 6.1, tempo de duração. 6.2, previsões das atividades. 7, referência. Ó, veja o sumário, todo paginado, né? Primeiro aqui a identificação do problema de pesquisa. E aqui, ó, vocês vejam que tem, ó, na identificação do problema de pesquisa, vai ter falando, né, o projeto, né, sobre o projeto, mas o que temos a destacar aqui, que deve ter aqueles pontos lá que foram falados, né, a identificação lá tem que ter o problema, vai ter que ter os objetivos, né, geral e o específico. Geral o que o projeto se propõe a fazer, né, a realizar, e os específicos vão ser, né, ramificados desse objetivo geral. Além disso, a hipótese, que está aqui ao final, e um pouco sobre, né, o tema, né, que aí eu faço menção, né, às relações de gênero e a importância do aprofundamento desta obra. Nesse caso, como é uma obra literária, né, falando sobre o tema que foi escolhido e a importância de se levar para ter mais discussões sobre isso. Bem, o segundo aqui é a justificativa, então o surgimento, aí se coloca as literaturas que foram lidas, né, sobre as relações de gênero, foram fundamentadas, né, então as pesquisas anteriores sobre as relações de gênero, livros que falam sobre as relações de gênero atualizados, né, tudo aqui. Aí os objetivos, né, aí vem objetivos de pesquisa, né, foi se falado o quê? Que algumas instituições, essas seções, ó, 3 objetivos da pesquisa, né, que tem cada uma uma folha diferente, né? Então, objetivos da pesquisa, aqui não, né, na instituição que estava sendo submetida, ela aceitava juntar essas seções, né, dando continuidade nas páginas. Ó, 3.1, aqui geral, 3.2 específico, como foi falado. Depois, a revisão da literatura, e a gente vai fazer uma revisão do que já foi pesquisado sobre, né, falar um pouquinho sobre a autora, o que está sendo pesquisado, no caso aqui o objeto é Veranos Infiéis, que é a obra da escritora Dina Silveira de Queiroz. Falar um pouquinho sobre essa questão, né, das relações de gênero, de autores que pesquisam, né, sobre isso, e que são autores atualizados, né, que são utilizados em outras pesquisas acadêmicas com esse mesmo viés. A metodologia, né, que aqui, voltando aqui, a metodologia, né, utilizada para a realização dessa pesquisa, ela é bibliográfica. Por quê? Porque você vai se valer desses livros, né, para poder se colher essas informações. Além disso, né, é uma pesquisa quantitativa e básica, né, que ela vai ser descritiva dessa análise dessa obra.
aqui a referência, né, de um livro que fala sobre, né, a pesquisa bibliográfica e que é um livro recente, né, datado aí de acordo com o ano da pesquisa, né, do projeto de pesquisa. Bem, além disso, o passo a passo, ó, de como se vai desenvolver essa pesquisa, né, inicialmente, levantamento teórico, né, depois, aqui os objetivos do estudo serão efetuados através desse procedimento, posteriormente a síntese dos dados. Então, assim, aqui está se falando o procedimento que vai ser realizado no projeto de pesquisa, né, ao longo da pesquisa. O cronograma de execução, como foi falado, ó, o ano, os meses que serão feita cada atividade, né, a escritura aqui do primeiro e segundo capítulo, né, fichamento inicialmente, né, leitura, seminários. E aqui, ó, as revisões, né, que serão feitas nesse trabalho, as defesas e as retificações, né, as futuras correções. Além disso, ao final, ó, as referências, que são importantíssimas, né? Quais foram os livros, as pesquisas bases, teses, dissertações, publicação de artigos em periódicos que foram sendo utilizados aqui para fazer esse projeto de pesquisa. Bem, voltamos aqui às referências dos nossos slides. Nós colhemos essas informações aqui na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Aqui NBR 6023, Informação e Documentação, Referências, Elaboração, né, do Rio de Janeiro, além da numeração progressiva, né, das seções do documento escrito e apresentação, além, depois disso, né, de sumário, né, para apresentar para vocês, e de citações em documentos. E, por fim, não menos importante, informação e documentação, trabalhos acadêmicos, né, que foram apresentados para vocês sobre o projeto de pesquisa. Bem, até a próxima classe. Até logo, gente!